Olá, como estão todos? Então, mais uma vez nós nos reunimos, buscando conhecimento. Vamos juntos elevar os pensamentos em gratidão a Deus, nosso Pai, por tudo que temos, quem somos, e a Jesus, nosso Mestre, por nos deixar esses ensinamentos valorosos, preparando o caminho para que possamos, com o nosso esforço, segui-lo. Dai-nos, Pai, força e coragem necessária para seguir adiante e o entendimento do que vem a nós por Ti. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em novos erros. Livrai-nos de todo mal, que assim seja agora e sempre, graças a Deus e a Jesus. Trouxe aqui hoje uma passagem do livro A Suave Magia do Natal, do livro No Rumo da Felicidade, por Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Franco, tá? Retratando ali o divisor de águas que foi a vinda de Jesus, tá? Então, por mais que seja ali um título referente ao Natal, mas o mais importante seria esse divisor de águas, né? Que é a vinda de Jesus, né? Trazendo ali aquilo que realmente perpetuaria até hoje, que são os ensinamentos, caminhos que nos são deixados ali, que Jesus nos deixou, para que cada um de nós, ao nosso tempo, chegássemos ao entendimento do que Ele veio nos trazer, buscando, né, e se esforçando nesse caminho. É muito importante, tá? Que é o amor, a caridade, o respeito para conosco, para o meio onde nós estamos, os nossos irmãos, para que possamos, através desse entendimento, seguir mais confiantes a nossa caminhada, tendo como a esperança e a renovação os nossos dias e todas as situações que aconteçam a nós. Porque sabemos, através da doutrina do Espiritismo, que nada é por acaso. Sabemos, através das reencarnações, que temos necessidades encarnatórias, que não estamos aqui simplesmente como viajantes ou de férias. Muito pelo contrário, temos situações a ver, temos encontros, temos reencontros, temos superações, temos muito perdão a oferecer àqueles que nos fizeram mal, mas necessitamos também do perdão daqueles que nós causamos algumas situações difíceis. Então, tudo que nós vivenciamos aqui não é fruto do acaso, muito pelo contrário, são oportunidades que nos são concedidas. E por mais que sejam difíceis, porque não são só de momentos bons que nós vivemos, temos muitas situações difíceis. De tudo a gente pode tirar um aprendizado, né? Uma superação, um entendimento, um fortalecimento íntimo. De todas as experiências, a gente pode aprender um pouquinho sobre elas, sejam positivas ou não. E cada situação que a gente vivencia, cada passo que a gente dá, a gente vai se fortalecendo. Por mais que o nosso entendimento aqui se faça ainda muito pequeno sobre o que realmente acontece, pois nós não temos essa plenitude de entendimento, mas que simplesmente façamos aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que nós podemos fazer, confiando em melhorias, confiando que tudo pode mudar para nós nas nossas construções e principalmente confiando em Deus, que é um Pai amoroso, que nos criou para que possamos construir coisas boas e não simplesmente a tê-las sem um mérito, sem um esforço, sem um porquê. Porque se assim o fosse, entraríamos em uma encarnação, sairíamos dela e permaneceríamos da mesma forma. Naquele tempo que Jesus esteve aqui entre nós,
Todos sabiam, através dos profetas, que veria o Messias, que ele estaria aqui, mas esperavam que esse Messias que aqui estivesse conseguisse mudar as situações através do poder, através da força. E ele simplesmente falou sobre o amor, sobre o perdão e falou sobre as possibilidades que cada um poderia ter. Se renunciasse até o que haveria entendido ou aprendido naquele momento e aceitasse ali aquele amor. E ele deixou isso e ele sabia que jamais acabariam essas lições valorosas, nem com o tempo, que elas estariam permanentemente ligadas às novas gerações, ao momento da época, às novas gerações, às mudanças de cada um, às transformações que o planeta passaria, para que o bem se instalasse em todos os corações. E são essas oportunidades que nós temos hoje. Hoje, chegado o nosso momento, onde nós aceitamos esses ensinamentos, onde nós aceitamos o acolhimento desse amigo querido que é o Mestre Jesus. Para que assim, sobre a nossa caminhada, sobre nossos passos ainda tão pequeninos e incertos, possamos nos fortalecer e acreditar ainda mais que temos condições de vencer, de sermos felizes, de superarmos, porque nós temos aquilo que é de mais valioso, que é o conhecimento, que é o entendimento. Nós só precisamos fazer a nossa parte e nos esforçarmos em nossas buscas, acreditando, refletindo sobre a nossa vida, não simplesmente aceitando por aceitar, mas refletir em tudo aquilo que acontece, que é esse o convite que o Espiritismo faz a todos nós. Convites às reflexões da nossa caminhada, das mais variadas situações, para que os nossos passos sejam mais fortalecidos. E assim, pouco a pouco, dentro do nosso entendimento, agora com o amparo do Mestre, nos ensinamentos, procurando entender esses ensinamentos, conseguiremos. E o bem, ele se faz de uma forma mais intensa a todos. Porque nos ajudando, nos melhorando, ajudaremos outros, tantos que iniciam sua caminhada e assim por diante. Esse é o sentido de um conhecimento que só é válido quando é compartilhado. Ou então, da caridade, que é o amor em movimento, ajudando-nos uns aos outros. Nós que iniciamos a nossa caminhada e somos tão pequeninos, recebemos o amparo de irmãos queridos que já entenderam o Mestre e os seus ensinamentos e hoje seguem com mais equilíbrio, mas que jamais nos abandonam. Estão sempre a nos envolver, estão sempre a nos auxiliar. E nós, quando tivermos esse equilíbrio, ajudaremos outros tantos que iniciam a sua caminhada. Saibamos que nada está perdido. Muito pelo contrário. São apenas fases. A melhoria há de se fazer, o entendimento há de se fazer e principalmente o amor há de se fazer entre nós. Confiemos, acreditemos e principalmente nos esforcemos. Então,
Vamos lá, vou ler aqui algumas passagens desse capítulo que é bem interessante, que traz essa reflexão, né? Sobre Jesus, a vinda dele até aquele momento, que foi o divisor de águas. Jamais seria da mesma forma. Uma consciência que se abre a novos ideais, ela jamais volta a seu estado normal. Que se possibilita entender o mestre dos mestres, que foi Jesus, que trouxe ali ideias filosóficas verdadeiras, ideias que iriam transformar as consciências para o bem, que falavam sobre o amor e o perdão. No turbilhão dos conflitos, quando Israel havia perdido a própria identidade sobre o jugo impiedoso do conquistador romano implacável, as expectativas de paz e as necessidades de equilíbrio espiritual de todo o povo eram superlativas. A semelhança do que havia ocorrido várias vezes no passado, quando sobre o talante cruel das nações que o escravizaram por largos períodos de miséria e aflição, o país esperava, como outrora, a libertação que lhe permitisse entrar o rumo para a felicidade dos seus filhos. Então, eles sabiam desse Messias que viria, né, através dos profetas, tá? Então, eles esperavam essas mudanças, né? As paixões inferiores, no entanto, governavam as mentes e os corações que se sentiam asfixiados pelo bafio dos interesses inconfessáveis, transformando as criaturas em servas de situação infeliz, assim tornando muito difícil que se cumprissem as escrituras. Então foram momentos bem difíceis que antecederam a vinda do Mestre. Anteriormente, no ano de 444 a.C., quando Esdras, doutor judeu, foi libertado da escravidão da Babilônia, com mais 1.775 companheiros por Artaxerxes Longímano, e retornou a Jerusalém, restabeleceu o culto a Jeová, restaurando a nacionalidade judaica, e trabalhou pela construção das muralhas da cidade. Renunciou todos os livros de Moisés, reuniu, todos os livros de Moisés, examinou-os detidamente e estabeleceu a canônia das Escrituras, realizando atividades dignificadoras que deveriam servir de modelo para sempre. Então, ele foi libertado ali, né? E ele reorganizou a lei. Então, ele preparou ali a vinda do mestre, tá? Então, tudo estava sendo ali preparado. Nos dias da dominação romana, porém, as paisagens morais eram sombrias. E em razão da corrupção que se tornara uma doença incurável, levando as criaturas a situações morais deploráveis, tornando-se insuportável as lutas de bastidores e públicas entre os dominadores políticos e os pseudos espirituais do tempo, o povo sofria o abandono e a perseguição inclemente dos esbirros de ambos os lados que o afligiam impiedosamente, né? Então se faziam ali situações difíceis. Apesar de tudo estar acontecendo ali, tudo está sendo preparado, a questão da organização das leis, tal, por parte do povo, ainda teve o domínio dos romanos, né? Então, situações bem difíceis ali ocorriam. Nessa paisagem moral de sofrimentos nasceu Jesus, sinalizando a era de esperança para os sofredores de todo Jaez e para a transformação moral dos triunfadores da mentira. Triunfadores de mentira, desculpe, que se arvoraram em condutores do mundo. A singeleza do seu berço na noite estrelada e silenciosa foi acompanhada por uma suave melodia de amor, que se espraiaria desde então por toda a terra e jamais desapareceria dos ouvidos do mundo. Vivendo a sublime experiência do amor, Jesus desenhou nos painéis espirituais da humanidade a incomparável diretriz de segurança para a felicidade, ensinando que somente através dos sentimentos de misericórdia, de bondade e abnegação, a criatura atinge a meta para a qual se encontra na Terra, né? Ou seja, o que nós comentamos, nós não estamos aqui de passagem, né? Nós estamos aqui com pequenas missões, pequenas situações a rever, visando o nosso bem,
né? Difíceis algumas, sim, mas não nos percamos em pensamentos de castigos, penas, muito pelo contrário, situações, oportunidades. Ao invés de acharmos que somos castigados, por que não acharmos que temos oportunidades de transformações e melhorias? Ou seja, renovarmos-nos, termos esperança. Que isso é muito importante, né, pessoal, a gente ter. Se a gente não tem esperança, se a gente não acha que as coisas não vão mudar na nossa caminhada, né, então a gente acaba perdendo ali a nossa vontade de querer, tá? Então, tenhamos sempre em mente as melhorias. Vamos atrair coisas boas para nós, que isso é muito importante. Sua mensagem, toda tecida de sabedoria, ternura e paz, tornou-se o clímax das conquistas do pensamento histórico. E um dia resplenderá soberana entre os seres humanos. Cada um o seu tempo, que é o que nós falamos, né? É chegado o nosso momento, mas amanhã não seremos nós que auxiliaremos outros tantos que, assim como nós, dão os primeiros passos também nessas buscas. Tá? Então, mais uma reflexão para todos. O bem, ele acaba se tornando um ciclo de amor ali, de coisas boas, de energias boas, de auxílio, de amparo, que é a caridade. Desse modo, sempre que as alucinações humanas desbordam em crimes e violências, em desmandos e destruição, paira acima das sombras dominadoras a claridade sublime do seu berço, anunciando sua chegada à terra na inesquecível e suave noite de seu Natal. Tá? Então, saibamos que acima de todas essas dificuldades, né, haverá sempre um amparo, que jamais estaremos sós em nosso caminho. Vamos nos lembrar de Jesus, né, quando ele esteve aqui, e aí ela traz muito forte essa questão do Natal, que foi ali posta como o nascimento, a vinda do Mestre, que foi esse divisor de águas, né? Que foi o divisor de águas, de um sofrimento até então, para possibilidades de melhoria. Então, por que não trazer esses ensinamentos? Seja das nossas dificuldades, aquilo que nós estejamos passando, para novas oportunidades e possibilidades, novos ideais renovadores a cada um de nós. Então, só fazendo uma reflexão, né? Tocado por essa melodia de amor, deixa-te dominar pelos sentimentos de fraternidade e converte os teus sentimentos em harpa delicada, espalhando a mensagem de solidariedade a todos os irmãos que se encontram pelo caminho, aguardando uma migalha que seja de misericórdia e de carinho, tá? Ou seja, aprender a fazer a nossa parte, exercitar a fazer a nossa parte, querer o bem, olhar o nosso próximo de uma forma diferente, sair um pouco de nós e olharmos tudo aquilo que acontece ao nosso redor. E aí veremos que podemos sim dar a nossa parcela de contribuição, exercitar ao fazer por fazer, mas que seja um exercício, tá? De pronta, pode ser que não aceitemos as ideias, que muitas vezes ali no começo seja até difícil ter um sentido para tudo isso, mas simplesmente acreditar, isso é importante. Acreditar naquilo, acreditar nesses ideais, trabalhar, simplesmente trabalhar, que pouco a pouco, porque todos nós temos uma forma e um entendimento, isso aí vai acabar fazendo sentido sim, porque nós estamos nos ligando a esses ideais, a esse amor, a essa caridade, a tudo que Jesus nos deixou ali como ensinamentos, e veremos que fará muito sentido em nossa vida. Depende de nós, querer ou não. Mas por que não querer e nos darmos uma oportunidade e vermos como as situações estão acontecendo? Homenageia-o, torna-te seu instrumento e amplia os horizontes do bem que ele iniciara naquela noite inesquecível de Natal. É o nosso convite, é feito a todos nós. Seguir o Mestre, buscar o Mestre, fazer a nossa parte, mas sob o amparo do Mestre, com certeza conseguiremos seguir adiante. Então, essa é a mensagem para a nossa reflexão, pessoal. Tá? Falar sobre Jesus, falar sobre a importância desses ensinamentos,
e o quanto nós precisamos, quanto preenche ali o nosso íntimo, nos dá a força e a coragem necessária, quanto é importante uma prece nas dificuldades, quanto é importante seguirmos, prosseguirmos, levantarmos, continuarmos e não desistirmos. Depende de nós, pois o convite foi feito e o amparo se faz a todos. Por que não experimentar? Por que não fazer a nossa parte? Então, vamos terminando, agradecendo a Deus e a Jesus todo esse amparo, esse amor que nos envolve, pedindo que tenhamos força e coragem em nossa caminhada. Que Jesus abençoe a todos nós, abençoe esse planeta, todos os espíritos que aqui se ligam, encarnados, desencarnados, e que façamos a nossa parte, na certeza de que o amor está presente e o amparo se faz a todos nós. Estejam em paz.